O seu Valdeci e o seu João são aposentados e sempre priorizaram a contribuição tradicional da Previdência. Os idosos trabalharam a vida toda pensando em envelhecer bem, contando fielmente com o salário mínimo da aposentadoria, ou seja, fizeram um investimento na Previdência Social. Sempre eu pensava assim na aposentadoria, só que eu não aposentei pelo SUS mesmo, pelo INPS. Eu aposentei por idade, pelo LOAS. Porque não deu, né? Na época os computadores não funcionavam, não tinha direito, né? Aí perdeu tudo e eu fiquei só com 5 anos, com aquela contagem. Hoje os mais novos não quer contribuir, não pensa nisso, né, igual nós pensávamos. Cenário diferente do que é vivido pela Vânia quando fala aos netos sobre o planejamento para a aposentadoria. Eu julgo pelos meus netos, filhos não, pelos netos. Eles não preocupam. A profissão estuda, mas eu falo, você tem que pagar a Previdência. Às vezes trabalham assim, sem ter aquela segurança, né? Entre aspas. Mas se está andando correto da parte deles, seria mais fácil, né? Segundo o INSS, o piso previdenciário no valor mínimo dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social é de R$ 1.518 neste ano. Quase 28 milhões e 300 mil benefícios têm o valor de até um salário mínimo como fonte de renda. Pensando numa pessoa, por exemplo, né, com uma idade aí de 34, 35 anos, se ele fazer um planejamento previdenciário, em que ele objetivando quando tiver com seus 60 anos, 57, 60 anos para aposentar, muito provavelmente ele vai estar conseguindo auferir lá no final, né, da aposentadoria dele o teto do regime geral da Previdência, estando com uma vida mais tranquila. E muito provavelmente o teto do regime geral da Previdência já estará excedendo a casa dos R$ 10.000, né, pensando a longo prazo. Antes da reforma, poderia contribuir um salário inferior a um salário mínimo, né? Hoje, se a pessoa contribuir com um salário inferior, não é computado. Então, assim, é onde a gente volta na questão da importância do planejamento. A idade da mulher, né, aumentou para 62 anos e a idade do homem, que aumentou também para 65 anos. E também, com a reforma, veio algumas regras de transição. O que essas regras? Essas regras, aquelas pessoas que filiou ao INSS antes da reforma, elas entram nessa regra de transição. Para aqueles que se filiou após, no caso, não é possível aposentar com essas regras, né? Mas o planejamento previdenciário não precisa ser feito somente da forma tradicional. Segundo este advogado trabalhista, cada pessoa pode decidir a melhor forma de planejar a aposentadoria. O regime geral da Previdência é para todos os cidadãos, né, que contribuem ou de forma facultativa ou estando empregado em uma empresa privada. Existe também o regime próprio da Previdência, que é para aqueles que são funcionários públicos, né, que aí também é como se fosse assemelhado ao regime geral da Previdência. E aí existem no mercado diversas outras que são as previdências privadas, em que as pessoas procuram, por exemplo, bancos ou entidades que que fornecem esse tipo de serviço, né, pensando no futuro de pessoas, né? Então, você pode optar por várias previdências privadas que existem, por exemplo, no mercado. Dentro do seu orçamento, você avalia, né, qual que seria a melhor forma de rendimento ali para você mensalmente pagar aquilo ali mensalmente e no futuro ter um retorno disso. A Geice faz parte desse percentual dos brasileiros que já pensa na aposentadoria desde muito nova. Ainda na juventude, quando ingressou na faculdade, começou a mudar o pensamento que precisava investir além da aposentadoria tradicional, também na aposentadoria passiva. Há quase 10 anos, ela entende mais desse tipo de investimento e já usa desses conceitos na própria vida financeira. Quando eu penso em aposentadoria, eu penso exatamente em renda passiva, onde esse dinheiro ele vai estar investido em algum tipo de investimento e ele vai trabalhar por mim sem eu ter que trabalhar. É claro que eu, como empresário, eu também faço uma retirada de Prolabore. Prolabore é um olerite, né? Mas é como se fosse o salário do dono da empresa, onde eu faço a contribuição do INSS, que é uma previdência oficial, que é a previdência normal. Muitas pessoas pensam somente na previdência como aposentadoria, mas esquecem, por outro lado, os benefícios que a previdência lhe dá,
Por exemplo, se uma pessoa autônoma não contribui, ela fica desamparada do auxílio doença, por exemplo, ou da incapacidade permanente. Então, mesmo contribuindo de forma individual, essa pessoa depois também vai ter esse direito que a Previdência Social, aí no caso, fornece para todo cidadão, desde que seja contribuinte, né?